Você vai ver os astrólogos sempre falantes, pelo menos os que se diz, astrólogos tradicionais. O que a astrologia tradicional quer dizer? Aquele que preserva o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, as tradições, né? Aqueles mais ortodoxos, o que é mentira. Não existe uma astrologia verdadeira ou mentirosa. Toda astrologia é desenvolvimento do saber e da inspiração astrológica. Os astrólogos vão tendo inspiração e vão desenvolvendo, como os que desenvolveram os lotes, os símbolos sabeus, a roda da fortuna, os nodos lunares. Os cabalistas estudam de um jeito, os hermetistas de outro, os esotéricos de outro, os místicos de outro, e todo mundo tem que ser respeitado porque tudo é astrologia. Não existe astrologia tradicional, não existe astrologia clássica. Eles falam astrologia clássica com uma boca cheia para dizer que é uma coisa mais nobre, mais fina, mais refinada, mais VIP, mas é mentira. Ela é cheia de complicações, cheia de somas, coisas que você só vai perder tempo em cursos, passar anos e anos em cursos, muitas vezes nem entender direito e não desenvolve a seu verdadeiro saber astrológico, que é a inspiração, é a intuição, é o seu dom. Você nasce com dom, talento e vocação. E se isso estiver bem alinhado, você será um grande astrólogo e não vai aprender isso em curso. Os vendedores de curso nunca vão lhe passar tudo, vão ficar passando a conta gota, tomando seu dinheiro e ganhando milhões, enquanto você perde tempo e tempo se batendo com coisas que só vai tomar o seu tempo. Ah, o signo de Áries está com Vênus dentro, tanto ponto para Vênus. Na verdade, a astrologia, ela tem o nome de astrologia falando em astros, mas na verdade ela é simbologia, ela é zodíaco, ela é zodiacal. É o zodíaco que é importante, é os signos. Eu já conheci uma astróloga que ela nem montava mapa, pelo dia do seu nascimento, ela descrevia todas as suas características e fazia até previsões e tinha uma sensitividade muito grande, acertava muito mais do que pessoas que montam mapas e ficam se batendo fazendo contas. Por quê? Por exemplo, Doroteus fez aquela tabela, né, pontuando cada mapa com um planeta num signo, tem um ponto, se ele está em queda, se ele está exaltado, em triplicidade, em face, em termos, não sei o que, um monte de coisa complicada que você tem que somar. Você fazendo de forma holística, você vai bater o olho e você vai saber qual é o planeta que está melhor configurado, que age mais na sua vida sem tanta conta e o que age mais na sua vida. Os antigos observavam o que estava acima do horizonte, o que eles viam, que tinha luz, eles não sabiam, não tinha aquelas tabelas para olhar para baixo, essas tabelas sofisticadas que hoje você tem no software, tem nas efêmeres, naquele tempo não tinha. Então, isso é perda de tempo, até porque isso foi inventado por, por os astrólogos inspirados. Não quer dizer que seja verdade absoluta, que Vênus num signo seja tantos pontos, que em outro seja menos pontos. Era uma opinião dele naquela época. E, além disso, como eu disse, astrologia, o importante é os signos. Sem os signos não existe astrologia. Se você vê Vênus no meio do céu e você não souber em que signo ele está, em que casa ele é só um planeta errante. Que é por isso que o nome é planeta, astro, que se vem de errante. Ele está errante, você não pode fazer previsão nenhuma só porque ele está no céu. A não ser quem observa se ele está nascendo ou se pondo ou se ele está exato no meio do céu. Mas se ele está no meio intermediário, se você não souber o signo e a casa, ele não tem utilidade nenhuma. Mas os astrólogos modernos e mesmo os clássicos, eles querem dizer que a astrologia só tem sentido pelos planetas. E é mentira, é o contrário, são os signos que dão sentido aos planetas. Quem disse que Vênus rege Libra e Touro? Quem foi que disse que Marte rege Áries e Escorpião? Isso tudo são símbolos, são inspirações e são determinações da academia astrológica, mas não quer dizer que seja verdade. Como é que os antigos chamavam o planeta vermelho que está no céu, que uns chamam de Marte? Eles não sabiam do Ares dos gregos, não sabiam do Marte dos romanos. Eles chamavam por chamar de outra coisa. Quem deu esse nome de Júpiter ao maior planeta do sistema solar? Ele poderia ser Zeus, ele poderia ser Xangô, ele poderia ser Tupã, ele poderia ser qualquer um outro deus, de qualquer outra mitologia. Quem deu essa definição que ele é um planeta de justiça? Ah, foi a observação.
O mapa astrológico dá bilhões de configurações. Se você for ver 10 planetas aplicados a 12 signos de 30 graus, com várias configurações, com vários elementos e assim por diante. Então, ninguém consegue somar isso tudo. Tem que se usar a inspiração, o dom, a intuição, a vocação. Não se aprende apenas em curso. Por isso que essas pessoas estão há 10, 20, 30 anos formando turmas e fazendo cursos, e você não vê surgir grandes astrólogos. Muitos desistem. Eu conheço vários que dizem, eu estudei, pratiquei 3 anos, cheguei até a vender consultas, mas depois desisti, cansei, vi que não era para mim, foi uma perda de tempo. Por quê? Ele foi para tentar arrumar uma profissão, para tentar aprender, achando que a astrologia aprende em curso. E não é assim, você tem que ter o dom, você tem que ter apaixonado por aquele assunto e você tem que ter a vocação. Então, a astrologia, ela é signo, ela é símbolos. É por isso que quando você vê uma pessoa, você não pergunta qual é o seu planeta. Você é de Vênus? Como diz aquele livro ficou famoso, que gerou até filme, que diz que homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Não existe isso. Homem é de Marte, de Vênus e de todos os planetas. Mas quando você vê uma pessoa, você pergunta qual é o seu signo. Você não pergunta qual é o seu planeta. O signo é que é importante. É o signo que dá a tonalidade do planeta, e não o planeta que dá a tonalidade do signo. É ele que dá as cores ao planeta. Então, se um planeta está exaltado num signo, numa casa, é porque ele está numa casa que o fortalece, e não que ele fortalece o signo. Então, querem planetizar a astrologia para tentar tirar o foco, torná-la mais complicada e para qualquer um não entender. Porque no horóscopo, por exemplo, você é uma pessoa, você é de escorpião, você é de touro, criou muitos clichês, banalizou, criou muita coisa que tirou o foco da astrologia, o que tirou, vamos dizer assim, o respeito que a astrologia tem, e muita gente passou a odiar a astrologia, dizendo que era superstição, enfim, que era feitiçaria, mas é uma coisa que todo mundo entende, que pegou, é o que fez manter a astrologia até hoje. Se não fosse isso, a astrologia já teria sido extinta, tinha acabado, como as pitonisas e muitas outras coisas que sumiram no mapa, porque tornou uma coisa que poucos conhecem e não compartilham o saber, que é o que essas escolas querem fazer, querem apenas vender o saber para quem pode pagar. Então, se não fosse isso do horóscopo, de revista da Almanac, que os astrólogos profissionais criticam, mas se não fosse isso já teria acabado. Então, é o signo que é importante. O planeta é o ponto, é o gatilho. Mas um gatilho sem um revólver não atira. Sem bala não atira. O planeta é um dos pilares, mas não é o principal pilar. O signo é o principal pilar. Se você não souber qual é o signo, Marte no céu, Vênus no céu não significa nada. Você não sabe se ele está exaltado, se ele está em queda, se ele está isso ou aquilo, sem saber a casa, sem saber no que ele está atuando, em que assunto ele está atuando. Ah, ele está ali no meio do céu. Está atuando em quê? Ele está atuando pela comunicação, pela saúde, pela guerra, pelo quê? O signo é que dá a tonalidade, é que dá o rumo, é quem dá o destino. Mas eu ia falar do assunto aqui, que eu falei muita coisa explicando, mas para finalizar o vídeo, era sobre esses posicionamentos dos astrólogos, por exemplo, do planeta numa casa. Dela está a 2 graus ou até 5 graus, e eles mentirem dizendo que o planeta já está na casa seguinte. Isso é mentira. Se ele tiver a 1 grau da cúspide da casa, ele ainda está na casa que ele está. Se você estiver numa sala e tiver um tiroteio, mesmo que você esteja na porta para passar para o outro quarto, você tem chance de morrer porque ainda está naquele quarto. Se ele está naquele grau, é importante que ele está naquele grau. Ele não está formando oposições, ele está formando, como eu disse, os lotes. Ele está formando muita coisa. O grau é muito importante. Então você simplesmente jogar o assunto dele para a próxima casa, isso é mentira. Ele continua, se ele está na sexta casa, ele está na sexta casa. O que ele está em conjunção com a cúspide, ele está passando a influenciar a casa seguinte, mas ele não está na casa seguinte. É diferente de influenciar e de estar na casa seguinte. Ele ainda está na casa 6, não pode simplesmente tirar de uma casa e jogar em outra e anular a ação dele na casa que ele está. O céu diz que ele está ali, a astrologia, o zodíaco diz que ele está ali, então ele está ali. Então isso é mentira. Ah, 5 graus já está na casa seguinte. Mentira. Ele ainda está no mesmo signo.